Gente, boa tarde. Ah, que lindos. Porque sempre quando a gente entra num treinamento ou numa palestra sobre o cliente, a gente espera receber aquele script pronto, montado, que a gente vai ter para seguir e atender o cliente. Então hoje a gente vai desconstruir essa coisa de que tem que ter um roteiro pré-fixado, de que tem que ter um script. A gente vai trabalhar num sentido que é mais fundamental para a gente conseguir entender como é que funciona a cabeça do cliente. Para entender o que não é atendimento ao cliente, a gente precisa entender qual é a base do atendimento ao cliente. E tem uma coisa muito importante que está relacionada a esse atendimento, que chama cultura organizacional. Então, às vezes essa palavra é um pouco distante ou a gente não sabe muito bem o que ela significa, então a gente vai conversar sobre isso hoje. O impacto que a cultura organizacional tem é reter os clientes. Ou seja, qualquer empresa, qualquer negócio que desenvolve uma cultura própria no tratamento ao cliente tem muito mais chances de reter esse cliente e fidelizar esse cliente. Então a gente sabe que hoje a gente tem um cenário econômico muito difícil. A gente está numa crise econômica e política sem precedentes e isso impacta o bolso de todo mundo. E quem lê jornais internacionais sabe que a tendência mundial é de recessão econômica, ou seja, a situação vai piorar, não vai melhorar. E é muito difícil competir, né? É uma guerra acirrada por preço o tempo inteiro. Mas a gente esquece que isso não é o único fator que faz e que move o cliente a comprar num determinado local. Existem outros fatores que são fundamentais na escolha, além do preço. Então, como vocês podem começar a acompanhar agora nos slides que a gente vai ver, existe um órgão chamado Sebrae que promove várias pesquisas de mercado. A principal dificuldade enfrentada nas empresas no primeiro ano de atividade delas. Então, são vários itens. E a maior dificuldade que as empresas encontram, com 29% do ranking, é a falta de clientes. Então a gente sempre se preocupa em saber qual é o perfil do cliente. O que ele busca no meu estabelecimento comercial? O que ele espera receber de mim, além do produto que eu estou vendendo? Porque quando você vai comprar um negócio, você não vai só comprar o produto. Você compra várias outras coisas. Às vezes você compra até preço. Você vai num determinado lugar porque você quer receber o quê além do produto? Preço. A gente vê que o cliente não é uma figura simples. Ele é uma figura complexa e não basta só atender o desejo de consumo dele no sentido de que produto ele quer receber. A gente precisa entender como é que ele pensa, como é que ele se movimenta. Então, existe uma coisa muito engraçada que é o seguinte: do primeiro ao último dia da nossa vida, a gente nasce cliente e a gente morre cliente. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você está na barriga da sua mãe, você já é cliente, porque ela vai ter que ir lá comprar fralda, no mínimo, para você. Quando você nasce, você é cliente de um médico, de uma parteira, de uma doula, sei lá. Alguém tem que te ajudar a vir ao mundo. E quando você morre também. Você é cliente de uma funerária, de um cemitério. Então a gente nasce cliente, morre cliente. É um negócio que persegue a gente a vida inteira. Coisa curiosa essa, né? E mesmo assim, a gente tem dificuldade de entender como é que funciona a cabeça do cliente. Para a gente ver como não é uma coisa simples. E aí a gente vai pensar, né? O que afinal de contas o cliente quer? Então, todas as vezes que a gente faz essa pergunta, a gente tem os seguintes itens, né? Ah, o cliente quer atenção. Ah, o cliente quer cortesia.
O cliente quer que eu seja educado com ele, ele espera que eu dê informações para ele, ele espera que eu seja eficiente, que eu consiga atendê-lo de forma rápida. Então ele espera várias coisas, interesse, tudo isso são listas de coisas que a gente acha que o cliente espera da gente. E ele espera mesmo, né? A gente não está inventando isso. Acho que todo mundo, quando vai em algum lugar comprar alguma coisa, espera ser atendido dessa maneira. É ou não é? Eu espero. Eu acho o máximo quando eu sou bem atendida. E ser cliente no Brasil é bem complexo. Porque o Brasil tem altos índices de mau atendimento ao cliente. Então, cada lugar é uma desculpa. Ou é porque é muito quente, ou é porque, sei lá, está no interior e é tudo mais devagar, ou é, sei lá, né? O brasileiro é maravilhoso em arranjar um jeitinho ou uma desculpa, né? A gente tem uma desculpinha para tudo, um jeitinho para tudo. Mas a verdade é que isso é uma grande enrolação, né? É falta de encarar o problema de frente. Então, se a gente quer se destacar no mercado de trabalho, enquanto profissional e enquanto negócio, não tem outro jeito, a gente tem que encarar o problema de frente. Ser cliente em São Paulo é especificamente mais difícil do que em outros lugares. Porque em São Paulo é tudo muito caro. Tudo muito caro. Tem muita concorrência. E mesmo assim, vejam só, as empresas, os negócios todos não focam no atendimento ao cliente. Não parece uma coisa de louco? Então as empresas, elas fazem reunião de tudo. Elas têm pauta para tudo, de preço, de compra, do ar-condicionado que quebrou, do refrigerador que não está funcionando, do estoque que precisa contar, de tudo que vocês possam imaginar. Mas cadê a pauta do cliente? Que é o cara que vai entrar no seu negócio e vai comprar de você. Quantas reuniões vocês já foram que foram voltadas ao cliente? Quantas palestras vocês viram que são voltadas ao cliente? Porque sem ele o negócio não gira, né? Então é uma lógica que a gente tem de trabalhar muito louca, né? Eu acho curioso isso. Então a gente sabe que a gente é um cliente muito maltratado e que a gente paga muito caro para ser um cliente maltratado. É uma grande injustiça, né? Então, quando a gente é cliente, a gente sabe direitinho aquilo que o cliente quer. É impressionante, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sabe exatamente o que a gente quer e o que a gente precisa. E quando a gente não sabe, salvo raras exceções, né, que a gente não sabe, mulher principalmente, estou indecisa, preciso comprar uma roupa para o casamento, não sei. A gente espera ser o quê? Bem atendido. Então, o bom atendimento ao cliente é uma ânsia que a gente tem e que a gente nunca recebe. Coisa louca isso. Acho que todo mundo aqui tem histórias para contar de vezes que frequentou padaria, cabeleireiro, açougue, posto de gasolina, banco, até telemarketing, e que foi absolutamente maltratado, não atendido, às vezes até desrespeitado. Se a gente fosse contar essas histórias hoje, eu acho que a gente ficaria mais de uma semana com essa quantidade de gente aqui. Só contando, cada um, as várias histórias que tem sobre o mau atendimento que já recebeu em algum momento na vida. Então, por que será que quando a gente está do outro lado da história, a gente esquece o que o cliente quer? Por que será que eu levanto de manhã, visto o meu uniforme, vou para trás do balcão, ou sento na minha cadeira no meu check-out, ou vou lá coordenar meu time, a minha equipe, e eu simplesmente tenho uma amnésia maluca, e eu acho o cliente um chato. Imagina, eu nem penso nele, não quero nem saber dele, não quero nem atender ele. Alguém que atenda por mim. Pessoa chata. E aí a gente esquece que a gente também é cliente, né? Então a gente precisa do cliente, mas quando ele chega a gente não quer nem saber dele. Ai! A gente acha um saco. E eu falo isso com segurança.
E eu já dei várias vezes treinamentos e palestras sobre esse assunto, para áreas comerciais de outras empresas. E todo mundo tem o mesmo comportamento, não é um problema isolado não, não é só com vocês. Será que a gente é bipolar? Será que quando a gente é cliente a gente quer o mundo, e aí quando a gente vai para o lado de trás do balcão a gente fala, nossa, que cara chato, não quero atender ele? E aí a gente chega no centro do que é essa nossa conversa, esse nosso encontro hoje, que é atendimento. É um artigo de luxo ou é um item de primeira necessidade? Uma pergunta para se pensar, né? Então, assim, quando eu sou cliente, eu considero um artigo de luxo. Cara, quando eu sou bem atendida, nossa, eu fico tão feliz, tão emocionada, que eu tenho até necessidade de contar para as pessoas. Nossa, eu fui em tal lugar, fui super bem atendida, nossa, que maravilhoso, quero voltar nesse lugar sempre. Você fica com uma emoção, né? Então é um artigo de luxo, parece que a pessoa está te entregando um diamante junto com a coisa que você foi comprar. Um dia desses eu fui abastecer o carro e eu parei no posto de gasolina de sempre, enfim, nada demais. E aí o cara perguntou, você vai pagar como? No dinheiro, no cartão, no aplicativo? Aí eu já estava com raiva do aplicativo, porque eu já tinha tentado usar o aplicativo não funcionava. Aí eu falei, eu não vou pagar com o aplicativo, porque esse aplicativo não funciona. Aí, ao invés dele virar as costas e sair andando, ele virou para mim e falou, é mesmo, moça? O que não funciona no aplicativo? Aí eu, então, eu acho que esse aplicativo não funciona por causa disso. Você conhece uma outra empresa que chama Nubank, que é um banco? Então, esse banco tem um aplicativo que não tem nenhuma burocracia, não tem papel, não tem nada. Você baixa o aplicativo no seu celular e você faz tudo por ele. Você emite boleto, você paga a conta, você faz transferência, ninguém te cobra nada, não tem taxa. E você resolve tudo sozinho. Ele, nossa, eu conheço, é verdade, pô, vou passar a sua recomendação para frente, acho que a gente tem que melhorar esse aplicativo mesmo. Nossa, saí dando pulos de alegria do posto. Yes, vamos para frente. Uma coisa tão simples, porque ele me ouviu, ele entendeu o que eu estava falando, e acho que ele vai passar para frente. Não sei se vai mudar alguma coisa, né? Mas a gente se sente feliz de ser ouvido. Então, quando a gente vai do lado da empresa, a gente pensa, nossa, é um item de primeira necessidade, né? Que, de novo, a pesquisa do Sebrae comprovou pra gente. Então, 29% dos problemas da empresa para se estabelecer no mercado de trabalho é a falta de clientes. Que coisa. Por outro lado, o que eu vendo? Se a gente vai pensar no cliente, a gente tem que pensar no que a gente está vendendo para o cliente, porque o cliente não vem aqui fazer uma visita. Vem comprar alguma coisa. Se ele vem comprar alguma coisa, é porque você está vendendo alguma coisa, certo? E aí, o que você vende? Produtos ou valores? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que o que a gente vende aqui são produtos. O cliente vem aqui, não vem só atrás de um produto. Ele vem comprar um valor aqui. Inclusive, ele não vem só comprar um valor, ele gasta um valor aqui. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui é, por exemplo, quando você vai lá comprar uma peça de picanha ou uma linguiça para fazer o seu churrasco no final de semana, porque afinal de contas você está de folga naquele final de semana, então você vai fazer aquele churrasco, bem caprichado. Você vai feliz da vida lá no supermercado, eu vou comprar o churrasco. Você já vai pensando, né, se você quer a carne mal passada, bem passada, você vai comprar pão, o que mais que você vai comprar para complementar. Então você chega no supermercado, você não chega para comprar só um pedaço de carne. Você vai comprar o churrasco da família. Olha como mudou a figura. Você vai pensando no momento de lazer, celebração e delícia que você vai proporcionar para a sua família, para os seus amigos, para quem você quiser convidar. Da importância que aquele evento tem para você. De como você ia ficar chateado se desse alguma coisa errada naquele dia. Porque afinal de contas, você está indo fazer tudo isso comprando um valor na loja. Mas, além de tudo, você está gastando o seu valor na loja. Por quê? Você teletransporta até a loja? Não.
Você tem que se conduzir até a loja. Então, ou você anda, ou você pega uma condução, ou você vai de carro, enfim. Tempo, energia. Quando você vai comprar o produto, você gasta o seu valor, o seu dinheiro, o seu tempo lá que você ficou trabalhando a semana inteira, ralando, para comprar o churrasco do final de semana. E aí chega o cara lá para te atender, tá nem aí pra você, se você vai dar o churrasco da família, se você não vai. Ele te entrega lá o pedaço de carne próximo. Mas você queria o melhor pedaço de carne. Então, quando a gente não compra só um produto. A gente compra valores, além de produtos. E aí a gente vai para um outro caso, que é o caso dos morangos. É um caso bem famoso quando a gente fala sobre o que não é atendimento ao cliente. Então, o caso dos morangos é o que a gente chama de love branding. Love branding é uma palavra em inglês, love significa amor e branding significa marca. Então, isso em inglês significa um amor que você desenvolve em relação à marca. Eu acho que todo mundo aqui deve ter suas marcas preferidas, quando pensa em amor à marca. Então, sei lá, as mulheres devem ter as preferências dela quando elas vão comprar maquiagem, produtos de beleza, shampoo. Você tem um amor ali à marca. Os homens, quando vão, sei lá, quando pensam em comprar... O que homem compra, gente? Carro? Bola de futebol? Sei lá o que vocês pensam em comprar. Mas quando vocês pensam em comprar alguma coisa, com certeza essa coisa aí que vocês estão a fim de comprar, a cerveja. A cerveja. A cerveja. Com certeza tem aquela cerveja favorita. Puta, essa cerveja é boa demais. Eu tenho a minha. Aí a gente fica feliz, né? A gente vai comprar a cerveja. Ai, é uma alegria. Então vejam como esse amor à marca, ele existe. É verdadeiro, a gente fica feliz mesmo. E aí tem o tal do caso dos morangos. É uma história verídica essa. Então tinha uma moça que ficou noiva e a mãe dela contratou um buffet para fazer a comida lá do noivado dela. Mas a sobremesa dessa noiva preferida quando ela era criança era justamente uma torta de morangos. E aí a mãe, com muito carinho, falou: nossa, eu vou até o supermercado hoje pela parte da manhã, no dia da festa, e eu vou comprar os morangos para minha filha e tudo que eu preciso para fazer a famosa torta de morangos para ela. É um carinho que eu quero dar para ela no dia do noivado dela, um dia especial, um dia importante. Foi lá até o supermercado, comprou os morangos, comprou mais um monte de coisa e comprou coisas que pesam, né? Por exemplo, coisa de vidro, palmito, azeite, ou sei lá, amaciante, cândida, que são coisas pesadas, né, para colocar na sacola. E aí, quando a pessoa que foi ajudá-la a empacotar foi colocar os morangos na sacola, não deu a mínima pro tal dos morangos. E colocou essas coisas pesadas em cima dos morangos. O que aconteceu? Quando ela chegou em casa, que ela foi parar para fazer a torta, ela não tinha morangos, ela tinha suco de morango. Ela ficou chateadíssima. E aí, naquele momento, ela começou a destruir a reputação da marca do supermercado onde ela tinha ido comprar os morangos. E declaradamente ela ficou tão decepcionada que ela já verbalizou na hora: eu nunca mais volto lá. Que é isso? Que atendimento é esse? Que falta de respeito. E aí, à noite, quando começou a festa de noivado da filha dela, ela contou essa história e contou que, terminantemente, ela estava se recusando a fazer compras novamente nesse supermercado porque ele tinha conseguido estragar a homenagem que ela queria prestar para a filha dela. Acabou para o supermercado. Então, a gente esquece quais são os valores do cliente.
Não é nem que a gente esquece, a gente nem sabe quais são. Porque na verdade a gente nem parou para pensar nisso. Porque a gente acorda todo dia e vai no automático. E vai, trabalha, reproduz e faz. E não para pensar um minuto. Nem quando a gente se coloca no lugar do cliente. Porque quando a gente é cliente, a gente espera tudo. Mas quando a gente trabalha com isso, a gente não quer dar nada. É uma coisa de louco. E aí, para vocês que gostam aí da Marília Mendonça, a gente consegue ter um cliente infiel, né, Beni? Você gosta da Marília Mendonça. E aí, como é que a gente consegue ter o sim desse cliente? Essas 3 perguntas aqui. Você está satisfeito com o atendimento que você dá e que você recebe nos supermercados, por exemplo? Essa resposta raramente é positiva. Você acha que um atendimento é um diferencial no negócio? Para essa pergunta, acho que todo mundo responde sim, né? Todo mundo acha que atendimento é um diferencial. Mas por que ninguém faz? Ninguém faz. Um diferencial é. Não, com certeza. Você faz? Não muito. Sua equipe está capacitada para se destacar e encantar o cliente? Não. Acho que minha equipe não está muito bem treinada, precisa de treinamento. Não, acho que a minha equipe precisa de palestra. Não, acho que a minha equipe precisa de motivação. Não, acho que a minha equipe precisa de mais pulso firme, eu preciso pegar mais firme com eles. Preciso pegar mais firme comigo também, porque se eu não pegar firme comigo, como é que eu vou pegar firme com a minha equipe? Nossa, né? Mas já é tanta coisa. É tanta coisa, é o refrigerador, é a geladeira, é a limpeza, é a estrutura. Mas o cliente que é bom, nunca é pauta. Então, a gente sempre acha que o time não está bom, que ele não está preparado, que a gente precisa trocar a gente. E aí é um negócio, né, sem fim, porque sempre a culpa vai indo para um, para outro, para outro, para outro. E aí a gente sempre fala, não, vamos mudar. Vamos treinar, vamos fazer treinamento, vamos dar palestra, vamos montar um script de como tem que ser o atendimento. Daí a gente segue esse script pronto. Só que treinar não é o suficiente. Então eu vim dar essa notícia aqui para vocês hoje. Que infelizmente, se esse for o caminho escolhido, não vai ser o suficiente. E aí a gente chega no que deu origem a essa reflexão toda, que é que a gente sempre pensa no que é atendimento ao cliente, mas a gente nunca pensa no que não é atendimento ao cliente. E aí a gente volta para a coisa do script. Sorria, olha no olho do cliente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é que não tem que ter isso? Não, tem que ter, óbvio, claro, educação é uma coisa que, né, a gente não deveria nem pedir, acho que é obrigação a gente ser educado uns com os outros. Agora, se isso é só o que você tem para oferecer e se isso fica persistindo num comportamento robótico, automático, repetitivo, é uma maquiagem. E o cliente percebe isso. Então, não dá para a gente dizer que isso é atendimento ao cliente. Ou uma ação pontual. Então, se por acaso acontecer alguma coisa, daí eu espero que o meu colaborador tenha a capacidade de resolver aquilo para mim. E fazer um bom atendimento. E aí, sorte a sua se o seu colaborador for uma pessoa engajada, motivada, educada, né, que vai falar, não, eu adoro atender o cliente, deixa que eu resolvo isso aqui. Se você tiver no lugar onde você trabalha uma pessoa que seja assim, sorte a sua. O outro, a responsabilidade é da linha de frente.
Então, sempre a gente está jogando a responsabilidade porque a gente reclama que a gente não tem autonomia para solucionar o grande problema que é atender o cliente bem. Nossa, que coisa, né? A resposta reativa. Se o cliente der chilique e reclamar, daí eu atendo ele bem. Caso contrário, eu fico aqui, ó, meio mosca morta. Boa tarde, boa noite. Então, nada disso é atendimento ao cliente. E ficar olhando para esse tipo de coisa é simplesmente terceirizar a responsabilidade que a gente tem em atender o cliente bem. E aí eu fiquei pensando, né, o que seria a somatória de um atendimento ao cliente bom? Atendimento é a forma que a empresa se relaciona com o cliente. E aí a gente tem dois tipos de relacionamento com o cliente. O atendimento mútuo e o atendimento relacional. O atendimento relacional é todo o contato que você tem olho no olho com o cliente. Você tem uma relação ali com o cliente, você conversa com o cliente te vê. E o atendimento mútuo é aquele atendimento que a gente acha que não é atendimento, mas é. Então, assim, parece que não está acontecendo nada, mas esse atendimento mútuo pesa muito na hora do cliente escolher se ele vai comprar com você ou com o concorrente. Então, vamos imaginar que todos vocês aqui foram ao cinema. Aí você chegou felizão, foi lá no cinema, tal, foi lá sentar no seu lugar. E aí você começou a sentir um incômodo muito grande, porque era verão e o ar-condicionado do cinema estava quebrado. Então estava um pouco difícil. Aí as pessoas começaram a falar alto e não tinha ninguém para organizar ali o cinema. Aí o filme deu problema, foi interrompido 3 vezes. Puta, que saco, 3 vezes o filme foi interrompido. Nossa, você já sai daquele cinema falando, pelo amor de Deus, não volto mais aqui. Alguém falou alguma coisa com você? Não, ninguém falou nada. Mas tudo isso vai pesar na sua decisão quando você for escolher ir ao cinema de novo. Afinal de contas, você não vai ao cinema nunca. Quando você resolve gastar dinheiro com isso, dá tudo errado? Que saco! Não vou voltar. Então, para você escolher voltar nesse lugar, vai ser dureza, hein? Então, tudo conta. As instalações, a temperatura, o ambiente, a limpeza do ambiente. Imagina você chegar lá para sentar na sua cadeira, tá cheia de pipoca no chão, na cadeira, tudo sujo. A criança foi lá, derramou o refrigerante na cadeira, tá molhada. Então, a gente pensa tudo isso quando a gente é cliente, mas a gente tem que pensar tudo isso quando a gente está atendendo. A gente chega no que eu comecei dizendo para vocês, que não é simplesmente o que é atendimento ao cliente. A gente tem que conhecer o nosso cliente profundamente. A gente tem que olhar para ele como base fundamental de uma empresa, de um negócio, do seu trabalho, porque afinal de contas, se não tiver o cliente, ninguém ganha salário, né? Não é assim? Senão a conta não fecha. Simples assim. E para olhar o cliente com essa profundidade, a gente já entendeu que o script de treinamento não vai funcionar. Então, o que começa a funcionar? Agora que a gente já abriu a nossa cabeça para parar de pensar ou de não pensar sobre o que é o cliente, vamos olhar o que é a construção de uma cultura de atendimento. Que é só isso que vai começar a dar resultado. Você pode passar a vida inteira treinando 400 mil equipes. Se não construir uma cultura de atendimento, todos os treinamentos e palestras vão ser legais naquele dia e dali 1, 2, 3 meses, depende de como for o engajamento do time, acabou. Eu estou falando que não tem que ter treinamento e palestra? Não, tem que ter. Eu estou falando que não tem que investir nisso? Nossa, constantemente. Inclusive porque a gente está falando que o cliente é uma pauta que não é falada e que é uma das mais importantes. O que eu estou falando é que isso não vai resolver o problema, que isso não é o suficiente. Então, o Albert Einstein, aquele que até deu um nome ao hospital,
ele dizia uma frase assim: você não consegue alcançar resultados diferentes se você fizer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Parece óbvio, né? Então, como construir essa cultura de atendimento é o que a gente tem que olhar nesse triângulo aqui. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender quais são os valores do meu cliente. E aí lembra da historinha que eu contei. Valores é: eu levantei hoje para ir comprar a picanha, o morango, ou tem alguma coisa por trás disso? Vamos supor que o travesseiro de vocês se desfez. O meu aconteceu isso, inclusive eu estou precisando comprar um. Acho que ele está tão velho, coitado, que ele está se desfazendo, literalmente. E aí a pessoa precisa ir comprar um travesseiro. Então, se a gente não tivesse tido essa conversa toda que a gente teve hoje, a gente ia achar que eu ia chegar na loja e eu ia só comprar um travesseiro. Mas eu não estou comprando só um travesseiro. Eu estou comprando a minha noite de repouso. É muito mais do que só um travesseiro. Então, tudo isso é aquilo que conta quando você decide, quando que você vai comprar. Então, se eu decido comprar esse travesseiro, a primeira coisa que eu decido é: vou comprar um travesseiro. Para eu escolher onde eu vou comprar o travesseiro, é aí que a gente entra no jogo ou sai do jogo. Se a pessoa vai escolher se ela vai no supermercado Sol ou se ela vai no Atacadão, é aí que você tem possibilidade de entrar no jogo. Como? Porque tem um estacionamento, então você tem mais comodidade, mais segurança. Porque lá você tem eficiência no atendimento. Porque lá as pessoas te tratam bem, te conhecem. Porque lá as pessoas vão ter cuidado com seus morangos. Porque lá tem o produto que você quer comprar. Tudo isso é valor. E entender que é isso que o cliente pensa quando ele vai tomar a decisão da compra, é que faz a gente construir uma cultura de atendimento. Então, é mudar o modelo mental da empresa e como a gente trabalha. É conversar com o cliente. Uma vez eu dei uma palestra e um treinamento que tinham clientes na sala. Foi muito legal. Foi uma aula. Porque eles falaram tudo. Fora que eles se sentiram super especiais. Então, esses valores que o cliente traz para a gente é o que está na base, na fundação, na construção dessa cultura desse atendimento. E aí a gente tem que começar a alinhar a nossa prática de trabalho diária e também a prática de trabalho da empresa, porque vocês não podem fazer tudo sozinhos, mas a empresa também não pode fazer tudo sozinha. Então a empresa depende totalmente de vocês para que isso aconteça. Em contrapartida, vocês dependem totalmente da empresa para que isso aconteça. E para que todo mundo consiga ganhar os seus salários e a conta fechar no final do mês. Bom, aqui, depois da gente conseguir mudar esse modelo mental de trabalho nosso e olhar para a empresa que tem esse modelo mental e considerar fazer essa mudança, conseguir fazer esse alinhamento entre a empresa e entre você, que é o colaborador, que está ajudando isso a ser construído, a gente tem que alinhar o discurso do bom atendimento com a prática do bom atendimento. Porque ficar falando aqui é maravilhoso, né? Mas tem que colocar na prática. Tudo isso é tudo lindo. Nossa, parece tão óbvio. É óbvio. Mas você faz?
Você faz? Você faz? Todos os dias você acorda e faz isso? Você pratica isso? Você dá isso? Porque quando você vai comprar, você espera receber isso. E aí, isso chega no topo desse triângulo que começa a ficar visível para o cliente. Então, como a gente tomar atitudes em direção a essa construção? A primeira coisa, então, é entender profundamente os valores do cliente. Quem está em contato direto com o cliente, se você se der ao trabalho de realmente conversar com ele, você vai conseguir tirar o pulso dele. Ele vai te dar letras de tudo. Funciona que nem médico. Então, é sair desse lugar, dessa postura de estou no meu posto de trabalho, etc, tal, e entrar em relação com ele. Perguntar para ele o que ele quer. Ele quer segurança? Ele quer eficiência? Ele quer preço? Não sei. Cada um quer uma coisa. Se o meu filho está doente, eu vou levar ele no hospital, eu quero um médico que tenha condições de atendê-lo de forma rápida, eficiente, segura, para que eu possa me liberar logo. Se eu escolho passear no final de semana e ir para um restaurante com a minha família, e eu escolhi aquele restaurante, e eu chego lá, tem 40 minutos na fila de espera, mas eu escolhi aquele restaurante, para mim está tudo bem. Né? Eles servem alguma coisinha lá para você comer, para você beber enquanto você espera, tá todo mundo esperando também, daqui a pouco vaga uma mesa, tá um momento gostoso, o clima tá agradável. Você não precisa tanto de rapidez. Mas aí você esperou os 40 minutos, sentou lá com a sua família inteira para comer, afinal, né, depois de uma fila longa de espera, aí chega o prato, um prato vem errado, o outro chega frio e o outro vem com cabelo. Aí lascou, né? Aí, no mínimo, você sai muito aborrecido daquele restaurante. E nada valeu a pena. Não importa se o garçom te atendeu bem. Não importa se ele pegar lá na sua mão e falar, não, mas venha ver minha cozinha. Ela é muito limpa. Não importa mais. É o atendimento mudo. O recado está dado. Não tem como voltar lá. Então, esse tipo de coisa, quando a gente começa a construir, a gente começa a olhar quais são os pontos fortes da nossa equipe. O que dá certo, o que não dá. Quem tem aptidão para fazer tal coisa, quem pode aprender com o outro. É construir dentro do seu time de trabalho forças. Cada um aí tem um talento que pode dar para a construção dessa cultura. Que pode inspirar, motivar, ensinar o outro a ter. Cada um é bom em uma coisa. Tem gente que é bom em falar, tem gente que é bom em ser rápido, tem gente que é bom em higiene. Tem gente que é bom em fazer conta. Não sei. Precisa olhar aí, fazer uma análise de quais são as forças e quais são as fraquezas que cada time tem. Viu, gerentes? Então, tudo isso para a gente conseguir desenvolver uma cultura organizacional que vai funcionar como o DNA da empresa. Sabe por que o cliente vai preferir comprar com você e não com o seu concorrente? Porque ele vai sentir esse pulso. Porque ele vai sentir esse DNA. Porque DNA não pode ser copiado. Preço pode. Mas o DNA, a cultura de atendimento, essa é inigualável. Não tem como ninguém copiar. Porque ela é construída por nós. O outro ponto. Quando a gente consegue praticar esses valores, depois de construir essa cultura, entender o que o cliente espera receber da gente,
a gente começa realmente a configurar a partir... Olha a lição de casa, hein? Eu não falei de treinamento até agora. E eu comecei a palestra falando para vocês que não era simples, que o cliente era um ser complexo e que eu ia desiludir vocês, mas que só fazer treinamento não ia resolver o problema. Então, olha a lição de casa. Primeiro, a gente tem que ver os valores do cliente. Depois, a gente tem que ver os pontos fortes da equipe. Aí, a gente vai desenvolver uma cultura organizacional que vai funcionar como DNA e não pode ser copiado. E aí, a gente começa a se blindar contra preço, contra concorrência, contra várias coisas. Aí, a gente chega num padrão e excelência de atendimento, que são os ingredientes preciosos para a gente conseguir fidelizar o cliente, para a gente conseguir reter o cliente, para a gente ter o love branding lá, para a gente ser aquela marca referência. Então, quando você pensa lá na cerveja, você tem a sua marca referência. Quando você pensa lá no seu produto de beleza, você tem sua marca referência. Quando você pensa em fazer compra, você tem a sua marca referência. É assim que funciona. E aí sim, a gente vai começar a fazer os comitês de palestras e treinamento. Ah, mas a minha equipe é muito pequena, minha loja é muito pequena, eu não tenho tempo. Você é o comitê, então. Você é o comitê. Por quê? Porque esses comitês, eles vão dar voz àquilo que você se pergunta todos os dias e não consegue saber a resposta. Se você faz um comitê de cliente, por exemplo, ele vai te contar por que aquele produto não vende na loja, por que ele não compra aquilo, se é o preço, se é a marca, se é a qualidade do produto. Ele vai te dar o valor dele. E aí, por fim, fazer o que a gente chama de follow-up, que é desenvolver essa cultura, fazer esses comitês, continuar com as palestras, continuar com os treinamentos, para fazer uma avaliação, um monitoramento e continuar desenvolvendo. Aí você vai falar para mim, nossa, mas é muito trabalho, né? É muito trabalho. Mas para resolver é assim que resolve. Então, não acaba. E não tem data marcada para começar. É constante, é sempre. E é trabalhoso. E aí, por fim, o que acontece? Por que o cliente vai preferir você e não o seu concorrente? Porque ele vai saber que você é uma empresa orientada ao cliente.